Sob a proteção de Deus, iniciamos a 56ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Guaratinguetá, no ano de 2022, segundo exercício legislativo da 18ª legislatura. Neste momento, convidamos todos os presentes que, em posição de respeito, entoemos o hino nacional. Não havendo matéria para o pequeno expediente, passamos para o grande expediente. Indicações. Indicação 1776/2022. Sugere reparo do asfalto da rua João Alves da Silva, próximo ao número 21 do bairro Jardim Esperança. Dani Dias, vereadora. Vantuir Faria, vereador. Indicação 1777/2022. Sugere verificar a iluminação na rua Tamandaré, no bairro Jardim Tamandaré. Dani Dias, vereadora. Vantuir Faria, vereador. Indicação 1782/2022. Sugere patrulhamento e cascalhamento na Estrada dos Pilões. Dani Dias, vereadora. Vantuir Faria, vereador. Indicação 1783/2022. Sugere revitalização do bosque do bairro Parque São Francisco. Dani Dias, vereadora. Vantuir Faria, vereador.
Indicação 1784/2022. Sugere construção de sanitário público próximo à Praça Capitão Octávio de Oliveira Melo, no bairro Pedrinha. Dani Dias, vereadora. Vantuir Faria, vereador. Indicação 1787/2022. Sugere implantação de academia ao ar livre no bairro Jardim Esperança. Ney Carteiro, vereador. Indicação 1788/2022. Sugere construção de calçada na rua José Tomé Minuti, no bairro Nova Guará. Vantuir Faria, vereador. Dani Dias, vereadora. Indicação 1789/2022. Sugere troca da iluminação por lâmpada de LED da Avenida Genor Pires da Fonseca, no bairro Jardim do Vale 1. Vantuir Faria, vereador. Dani Dias, vereadora. Indicação 1790/2022. Sugere canalização ou construção de gabião na valeta entre os bairros Jardim Esperança e Chácaras Agrícolas. Vantuir Faria, vereador. Dani Dias, vereadora. Indicação 1791/2022. Sugere instalação de academia ao ar livre no bairro Secap. Vantuir Faria, vereador. Dani Dias, vereadora. Indicação 1792/2022. Sugere manutenção pela IDP Bandeirante em poste apagado na rua José Tomé Minuti, no bairro Nova Guará. Vantuir Faria, vereador. Dani Dias, vereadora. Indicação 1793/2022. Sugere recapeamento e implementação de lombadas na rua Reverendo Eugênio Joaquim de Oliveira, no bairro Coab Bandeirante. Marcelo da Santa Casa, vereador. Indicação 1794/2022. Sugere ampla campanha governamental objetivando conscientizar a população em geral a não colocar fogo em vegetação, seja em áreas públicas ou particulares, informando que a ação é crime ambiental. Marcelo da Santa Casa, vereador. Indicação 1795/2022. Sugere criação de um PEV, ponto de entrega voluntária, para atender os bairros Nova Guará, IAPI, Coab Bandeirante, Parque dos Alamedos, Beira Rio 1 e 2. Marcelo da Santa Casa, vereador. Indicação 1796/2022. Sugere reforço de iluminação pública nas imediações do recinto de exposições, bem como entre os bairros Vila Paulista e Engenheiro Neiva. Marcelo da Santa Casa, vereador. Indicação 1797/2022. Sugere reparo no piso asfáltico da Avenida Nossa Senhora de Fátima, próximo ao número 1001, no bairro Vila Santa Mônica. Ney Carteiro, vereador. Indicação 1798/2022. Sugere reparo no piso asfáltico em frente ao número 1035, no bairro Vila Brasil. Ney Carteiro, vereador. Indicação 1799/2022. Reitera a indicação 1645/2022, sugerindo retirada de entulho e limpeza em área pública na Avenida Nossa Senhora de Fátima, em frente ao número 826, no bairro Vila Brasil. Ney Carteiro, vereador. Indicação 1800/2022. Sugere mudança de lugar de poste de iluminação pública localizado na rua de Luiz de Medeiros, em frente ao número 56, no bairro Jardim Nova Era, pois o mesmo está na porta da garagem do senhor Mateus. Rosa Filipe, vereadora. Indicação 1801/2022. Sugere estudo técnico para instalação de redutor de velocidade do tipo lombada na rua José do Patrocínio 380, no bairro Nova Guará, próximo ao Sassing, Serviço de Assistência Social da Igreja Metodista em Guaratinguetá. Rosa Filipe, vereadora. Indicação 1802/2022. Sugere estudo técnico para a poda de árvores localizadas no canteiro central da Avenida Ministro Urbano Marcondes, do número 408 até o número 650, do bairro Vila Paraíba. Rosa Filipe, vereadora. Indicação 1803/2022. Sugere repintura de faixa de travessia de pedestres localizada na Avenida Antônio da Cunha, 1253, em frente à MF Dr. Guilherme Eugênio Filipe Fernandes, no bairro Parque do Sol. Rosa Filipe, vereadora. Indicação 1804/2022. Sugere repintura de faixa de travessia de pedestre localizada na rua José do Patrocínio, 380, no bairro Nova Guará, em frente ao Sassing, Serviço de Assistência Social da Igreja Metodista de Guaratinguetá. Rosa Filipe, vereadora. Indicação 1805/2022. Sugere melhorias na pista de atletismo da quadra de esportes do Pedregulho. Ney Carteiro, vereador. Com a indicação número 1805/2022 do vereador Ney Carteiro, a presidência defere todas as indicações. Sim, em termos. Requerimentos. Requerimento 415/2022.
Solicita informação sobre dados, atendimentos, prazos, valores e serviços já realizados através da Lei FUNCOC. Pedro Sanini, vereador. Está em discussão o requerimento 415, de autoria do vereador Pedro Sanini. Com a palavra o autor da propositura. Com a palavra os vereadores inscritos. Encerrada a discussão. Em votação, os que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado, oficie-se. Pela ordem, senhora presidente. Tenha a palavra. Nos termos do artigo 180, inciso 7º, da resolução número 493, de 8 de agosto de 2002, regimento interno da Câmara, esta presidência da Comissão de Economia, Finanças, Orçamento, Obras e Serviço Público requer a prorrogação de prazo em 30 dias para que esta comissão exare e parecer o projeto de lei executivo número 86/2022, que inclui os anexos A3, B3 e C3 na Lei Municipal número 4.784, de 27 de outubro de 2017, plano de cargos e salário para os empregados públicos da Companhia de Desenvolvimento de Guaratinguetá, CODESG, e da outras providências correlatas. Em discussão. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado. Requerimento 416/2022. Solicita informações sobre a possibilidade de criação de uma coordenadoria do futebol amador para a Secretaria de Esportes do município, ou envie para esta casa de um projeto de lei que crie um programa de incentivos aos campos de futebol amador. Dani Dias, vereadora. Vantuir Faria, vereador. Está em discussão o requerimento 416, de autoria da vereadora Dani Dias e Vantuir Faria. Com a palavra o autor da propositura. Vereadora online. Peço a palavra, senhora presidente. Tem a palavra. Obrigada, nobre vereadora, excelentíssima presidente Rosa Filippo e todos os vereadores. Eu encaminhei agora há pouco, está chegando aí um vídeo que nós fizemos agora de tarde, né, no Chico Vaz, aqui em Guaratinguetá. Eu acredito que não deva dar tempo de exibir no telão durante a minha fala, mas não tem problema. Só queria deixar registrado através desse requerimento, uma indignação da categoria daqueles que jogam futebol e jogam e praticam esporte de forma amadora na cidade de Guaratinguetá, mas que fazem um trabalho muito bonito. Nós estamos hoje recebendo muitas reclamações, não só eu como vereadora, todos os vereadores, o nobre vereador Pedro Sanini, o próprio Vantuir Faria, entre outros colegas, das pessoas que jogam futebol, que amam futebol, mas infelizmente ao irem, fazer alguma partida, jogar algum jogo pelo amador ou mesmo a Copa da Amizade, encontram dificuldades nas instalações dos campos da cidade de Guaratinguetá. Essa semana agora, domingo, nós estivemos inclusive com a FAG, com o Gil da FAG aqui de Guaratinguetá, e aí o município, nós recebemos um pedido que nós levamos em consideração, um pedido relevante, que para a Prefeitura criar dentro da Secretaria de Esportes, separado das outras modalidades, sem tirar o prestígio, óbvio, das demais modalidades. O problema é que a demanda do futebol é muito grande na cidade. Nós fizemos um levantamento por baixo, nós temos 45 times de futebol amador em Guaratinguetá, cada um deles aproximadamente, se eu não me engano, com uns 30, 40 atletas. No mínimo, são 1.200 homens, Isso sem contar times femininos também, são poucos ainda que nós temos na cidade, mas no mínimo são 1.200 pessoas praticando futebol de forma amadora em Guaratinguetá. Então, esse requerimento, a gente nota que, apesar do empenho da Secretaria de Esportes, do secretário Joel, o Stefinho e toda a sua equipe, a gente percebe que não dá conta da demanda que o futebol amador ele tem e que existe hoje no município. Então, esse requerimento ele pede para que dentro daquela esfera da Secretaria de Esportes seja criada talvez uma pequena repartição já dentro daquele quadro de funcionários que existe
talvez sem até criar despesas, para poder só cuidar dessa modalidade específica, porque a demanda está muito alta. E quando a gente conversa com o atleta, com o jogador, eu falei com o Joel, eu falei com o Stefinho, eu falei com não sei quem, são 9 pessoas que cuidam disso. Fica um monte de dono, um monte de gente cuidando, mas tem um núcleo responsável por uma demanda tão grande que hoje é o futebol amador de Guaratinguetá. Então, estou deixando registrado esse requerimento, porque final de semana e no fim de semana retrasado também, eles utilizariam o Chico Vaz para jogar, e aí pediram para a prefeitura arrumar, para a secretaria arrumar, para ter o AVCB, e não foi possível. Eles tiveram que improvisar, ligar para o Carlito, Arine, para o Atlético, pedir para usar o Dario Rodrigues Leite, mas está tendo também o campeonato do Atlético, o feminino, o masculino. Eles vão ter que alinhar com o Atlético, a divisão do estádio. O Atlético vai mandar 30 jogos, 35 ao longo desse último ano no estádio, revezando feminino e masculino. Então o amador está sofrendo, como a gente já sabe, mas a situação está um pouco mais crítica. Então eu peço aos senhores vereadores a aprovação desse requerimento para a Secretaria de Esportes ter uma ala também dedicada especialmente a essa modalidade que é o futebol amador de Guaratinguetá, porque são 45 times e 1.200 jogadores e requer uma atenção especial de acordo com o pedido e o levantamento que nós fizemos, né? E fomos procurados aí por toda a categoria. Agradeço a todos vocês aí. Encerrada a discussão. Em votação, os que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado, oficie-se. Requerimento 418/2022. Solicita informações sobre a execução da campanha Empresa Cidadã, conforme Lei Municipal 3.555, de 5 de dezembro de 2001. Vantuir Faria, vereador. Dani Dias, vereadora. Está em discussão o requerimento número 418, de autoria do vereador Vantuir Faria, com a palavra o autor da propositura. Com a palavra os vereadores inscritos. Encerrada a discussão. Em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado, oficie-se. Requerimento 419/2022. Reitera requerimento 109/2021, solicitando informações sobre as medidas que estão sendo tomadas para a restauração e reforma do imóvel tombado da Praça Homero Ottoni, no centro de Guaratinguetá. Rosa Filipo, vereadora. Está em discussão o requerimento 419, de autoria da vereadora Rosa Filipo. Com a palavra, a autora da propositura. Com a palavra, os vereadores inscritos. Encerrada a discussão. Em votação. Os que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado, oficie-se. Requerimento 420/2022. Solicita informações de como estão as tratativas visando a construção do CR2, Centro Especializado em Reabilitação, no nosso município. Márcio Almeida, vereador. Está em discussão o requerimento 420, de autoria do vereador Márcio Almeida. Com a palavra o autor da propositura. Peço a palavra, senhor presidente. Senhora presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores aqui presentes, meu boa noite a todos que também nos acompanham pelas redes sociais. Eu trago a essa casa esse requerimento, senhora presidente, porque é um assunto que desde o final de 2019, início de 2020, eu venho tratando junto ao Executivo, através do prefeito Marcos Oliva e também da secretária de Saúde, Maristela Macedo. E esse ser, né, que é o CER, como o vereador Vantuir leu ali, mas popularmente mais conhecido como SER, é o Centro de Especialidades em Reabilitação. O SER, ele é uma unidade de saúde administrada pelo Ministério da Saúde, assim como é a UPA. Então, você tem UPA nível 2, 3, assim também é o SER. Você tem nível 2, 3, enfim.
E em cada modalidade dessa, seja 2 ou 3, você tem uma gama de serviços multidisciplinares de profissionais da área da saúde. E no que se refere especificamente esse ser aqui em Guaratinguetá? É notório, e nós sabemos aqui na Câmara Municipal, que existem pessoas deficientes aqui em Guaratinguetá, a qual ela tem uma dificuldade ao acesso ao serviço público em diversas áreas. Eu estou tratando especificamente da área da saúde aí. E o SER 2, que é o que nós estamos planejando e pensando aqui para Guaratinguetá, ele vai tratar especificamente de pessoas deficientes com aspectos físicos e intelectual. Dentro do intelectual, por exemplo, nós podemos tratar, nesse centro de saúde, as pessoas com autismo. Tá? Isso é só para ilustrar um exemplo. E nós estamos eu venho trabalhando e discutindo isso com o Poder Executivo desde o final de 2019, início de 2020, e, desde então, a Maristela mostrou-se bastante solícita, assim como o prefeito também, em atender essa demanda. E aí, quando nós fomos votar aqui o projeto do Finisa, eu fiz um pedido pessoal para o prefeito Marcos Oliva para que ele pudesse incluir nesse recurso que nós estávamos pleiteando naquele momento, hoje já é algo concreto, o empréstimo do Finisa, que ele destinasse uma parte dessa verba, e especificamente nós falamos no valor de R$1 milhão, para que pudéssemos construir o nosso SER aqui em Guaratinguetá. Só que R$1 milhão era insuficiente para a construção do SER aqui em Guaratinguetá. Foi quando eu tive que ir atrás de recursos vindo da esfera do governo federal e também do governo do Estado. No Estado, eu fui procurar a deputada estadual Valéria Bolsonaro e, no âmbito federal, fui procurar o deputado Paulo Freire. Ambos se sensibilizaram. E por que eu fui atrás deles? Porque eles têm uma bandeira específica, que é trabalhar com crianças e pessoas com deficiência. E eles já têm trabalhos inúmeros desenvolvidos, inclusive um trabalho de muita referência ali na Universidade de Campinas, onde eles, com verbas parlamentares, eles construíram um centro de capacitação de pessoas para trabalhar, de profissionais para trabalhar com pessoas deficientes, em especial deficiência intelectual. Eles se sensibilizaram com esse projeto aqui de Guaratinguetá e tiveram uma atitude prática, ou seja, eles enviaram, cada um deles, R$500 mil de emenda parlamentar, emenda impositiva deles, ou seja, não é verba para custeio, é verba que o município pode, sim, comprar produtos para a construção desse centro. No meio desse caminho também tive diversas reuniões com mães que têm crianças com essa característica autista aqui em Guaratinguetá, onde nós pudemos explanar para elas ali algumas ações que nós estávamos fazendo. Eu não tinha trazido isso a público ainda, em que pese alguns colegas aqui, eu já tinha compartilhado com eles, como, por exemplo, o vereador Marcelo sabia dessa minha ação. Porém, agora, como as emendas, conforme informações do próprio gabinete dos respectivos deputados já citados anteriormente, já me informaram que o recurso já encontra-se disponível para o poder público municipal, eu faço esse requerimento de maneira formal para que a prefeitura formalmente possa responder para nós os questionamentos de como anda a construção desse centro e como está a tratativa dessas emendas que foram destinadas para nós, ou seja, se a prefeitura fez a sua parte formal para que essas emendas possam ser efetivadas, uma vez que elas já foram disponibilizadas. Inclusive, no corpo do requerimento está aí toda a numeração, a sequência numérica das respectivas emendas e dos depósitos bancários. Então, o objetivo desse requerimento é para entender da prefeitura como está esse projeto. Isso é um projeto de política pública do nosso município? Eu vejo como fundamental nós termos esse centro de especialidades aqui, porque nós temos famílias aqui em Guaratinguetá que têm crianças com deficiência, e o nosso SER aqui, volto a frisar, é para atender especificamente duas especialidades, físico e intelectual, porque Lorena já tem outro SER,
que atende outras características também. Então, aqui nós iríamos complementar a região e também atender os munícipes de Guaratinguetá, porque, infelizmente, nós temos aqui, desculpa, e também na região, famílias que não têm condições de levar suas crianças ou seus entes familiares para que possa ter um atendimento por uma equipe multidisciplinar de saúde. Então, isso é uma ferramenta extremamente importante. Eu vejo que, se nós conseguirmos isso, vai ser um marco para a nossa cidade e vai ser uma referência para nós. A Maristela tem uma enorme experiência com o SUS. Eu vejo as diversas reuniões que nós já fizemos junto ao Ministério da Saúde, que ela pode, sim, contribuir, até ser de maneira diferente de alguns ser que hoje estão em cidades vizinhas, que, infelizmente, estão sendo subutilizados. O nobre vereador sabe bem disso. E aqui em Guaratinguetá, nós temos esse serviço que será de referência para a nossa região. Então, é um sonho que está próximo de ser realizado, porque nós já conseguimos essas emendas. Então, hoje nós temos R$ 2 milhões. É claro que, após a pandemia, o material da construção civil subiu muito. Vai ser suficiente 2 milhões? A prefeitura precisa nos avisar. Se não for, eu vou atrás dos deputados para complementar essa verba. Mas a gente precisa ter uma resposta formal da prefeitura. Onde vai ser construído o SER? Como que está o status desse SER, desse projeto? E se a prefeitura cumpriu tudo que ela tinha que cumprir legalmente para que essas emendas possam ser utilizadas pelo nosso município. Então, fica aqui esse pedido de apoio para todos os nobres vereadores, para que nós possamos, de uma maneira muito emblemática, construir aqui em Guaratinguetá esse centro de referência para essas pessoas que tanto precisam e para essas famílias, em especial aquelas que não têm condições financeiras de dar um atendimento e ter um acolhimento pontualmente na área da saúde para os seus entes familiares que possuem algum tipo de deficiência, em especial deficiência física e intelectual, que é o objetivo desse nosso projeto. Obrigado, senhora presidente, obrigado a todos os nobres vereadores. Encerrada a discussão. Em votação, os que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado, oficie-se. Requerimento 421/2022. Solicita informações sobre o fomento do esporte no município. Ney Carteiro, vereador. Está em discussão o requerimento 421, de autoria do vereador Ney Carteiro. Com a palavra, o autor da propositura. Senhora presidente, vereadores, boa noite a todos. Agradeço aqui a mesa, através do Felipe, do Valdecir, assistente de som, muito obrigado a todos presentes aqui, a imprensa, Valdemir Barbosa e Ana Lúcia. Satisfação a todos que estão prestigiando na rede social, boa noite. Trazemos novamente aqui a discussão do esporte. E nós bem sabemos, que eu sempre gosto de lembrar, que o esporte está diretamente ligado à educação, à saúde e à segurança pública. Nós entendemos que o jovem, a pessoa que está praticando algum esporte, melhora ali toda a sua questão física, a parte motora, sai do sedentarismo, vai ter uma saúde melhor, e bem como também não tem espaço, né, para fazer o que é ilícito, o que é errado nas ruas. Então, a gente tem esse conhecimento. E a gente sabe que existe em Guaratinguetá o FADEMP, que é o Fundo de Apoio ao Desporto Não Profissional, que foi uma luta nossa constante desde a de 2009. Teve todo aquele processo que a gente acompanhou, Ministério Público, uma série de situações, que hoje é uma realidade que a gente entende que é importante, é fundamental e tem que ser melhorado. E a gente está tratando de um esporte específico aí. A gente ouviu a vereadora Dani Dias falando do futebol, né, que é salutar, que é um esporte também muito praticado. Mas a gente tem em tela hoje a discussão, que eu sempre trago, a questão do atletismo. É a base nossa. Então, a gente sabe que até 2020 para 2021
conforme resposta à prefeitura, nós tínhamos um professor de atletismo, por sinal, um brilhante professor, o Guilherme, que é filho do meu amigo Moisés, que é professor em Lorena, lá no CSU. O Guilherme, só um relato, ele foi campeão sul-americano de 400 metros e fez parte da equipe brasileira do 4x400. Então, é uma pessoa com dinamismo, com uma experiência vasta no alto rendimento. E, infelizmente, no percurso, ele sofreu um acidente de moto, ficou afastado. Não houve, na época, a sensibilidade do executivo de dar um suporte para ele, para continuar, então ele não teve a continuidade. Hoje é viável, sim, ele voltar, mas nós estamos carentes dessa questão aí. Nós sabemos que existe dentro da aeronáutica também o esporte segundo tempo, que desenvolve ali algumas atividades, mas nós entendemos que, em especial, o atletismo necessita ter um apoio maior. Nas escolas, está até uma parceria com a Secretaria de Educação, nas comunidades, voltar a ter aquela questão lá, mesmo dos Jogos da Primavera, os Jogos Comunitários, as diversas modalidades do esporte, em especial o atletismo. O atletismo, como vários esportes, você muitas vezes descobre nesses locais citados aqui, nas comunidades, nas escolas, nessas competições, e ali você vai lapidando a criança, o jovem. Vocês terem uma ideia, a campeã brasileira do 100 metros até um tempo atrás foi do projeto da Mangueira da Manhã, na comunidade lá do Rio de Janeiro, saiu ali. Então, a menina foi campeã brasileira, representou o Brasil em outros países e nasceu ali. Ó. Aqui em Guaratinguetá nós temos o exemplo da Juceli, da Fabiana, da Dara no handebol, que eu me lembro, elas começaram ali nos jogos das primaveras, dentro da escola. Então, vamos trabalhar nesse sentido. Questionamos há um tempo atrás também as políticas públicas voltadas para a arrecadação, porque a gente entende que para o fomento, além do bom profissional que nós temos, né, vários profissionais altamente capacitados, e também a parceria com esses profissionais do FADEMP, a gente entende que, por mais que eles trabalhem, precisa também de algo chamado questão financeira. Então, tem que se criar situações onde o município possa arrecadar mais, possa, dentro de um estudo, ampliar o valor em relação ao esporte, que a gente percebe que é bem abaixo do que deveria ser, no universo de 400 milhões. Mas, enfim, vamos solicitar do Executivo agora, como eu sempre digo, não apenas uma resposta no papel, mas uma ação afirmativa. Quero aqui também agradecer a presença do Marcos Baracho, chefe de gabinete. Então, o esporte, em sua essência, ele é importante e necessário a toda a sociedade, independente do que a pessoa gosta de praticar. Tênis de mesa, vôlei, basquete, futebol, futsal. Hoje, em discussão, a questão do atletismo, que é a área que a gente tem uma experiência, que a gente tem uma afinidade, né? Mas a gente sabe que cada talento, cada jovem, cada idoso, cada pessoa tem o seu perfil. Então, que ele tenha um dinamismo que o município precise, porque assim a gente vai estar trabalhando com uma sociedade melhor. Investir no esporte é investir para uma sociedade melhor. Muito obrigado. O vereador me concede uma parte? Claro, presidente, tem a parte. Quero cumprimentá-lo aí pelo requerimento e dizer, olha só, a importância da gente ter aqui Conselho Municipal de Esportes. Já é a segunda vez que eu entro com requerimento, o segundo ainda não tive resposta. Com isso, efetivamente, a gente consegue estar aliando os interesses todos da população e ligando com o prefeito, para que a gente tenha políticas públicas efetivas voltadas para todos os esportes, né? Então, eu quero cumprimentá-lo aí e que vamos votar a favor desse requerimento, claro, né? Eu agradeço, bem lembrado, peço desculpa por não ter elencado, me recordo bem, inclusive na ocasião solicitei uma parte, porque a gente tem que valorizar. A partir do momento que você usa de uma estratégia que está prevista já na lei, e você agrega pessoas, né, porque é formado por vários segmentos, né, o Conselho. Pessoas que estão ali ligadas nos diversos setores do nosso esporte. Então, a gente só tem a ganhar. E a gente sabe que Guaratinguetá tem uma questão assim, de brilhantismo em vários desses esportes, com vitórias e participações internacional. Inclusive, há poucos dias atrás, nós sediamos, né, a Olimpíada Estadual Especiais. E a gente sabe que existe uma lei também municipal, inclusive
foi do nosso saudoso Argos Ranieri, uma lei municipal, dessa participação de competições nesse perfil. Então, é algo que a gente vai tratar aqui também, na vereadora. Mas está de parabéns, tenho certeza que o Executivo vai ver com bons olhos essa questão aí de avanço, né? E ter o pé no chão, conversar com as pessoas dos diversos segmentos, porque profissionais altamente capacitados já de carreira, o município tem, e eu posso falar com propriedade que eu os conheço, os que estão dentro do FADEMP também têm ali o seu apreço, o seu conhecimento, e sabem traduzir aquilo, só que precisa o quê? Juntar esse conhecimento, buscar projetos em parcerias com o Estado também, e aplicar o recurso ali financeiro. Porque, muitas vezes, você não investindo, você deixa de ter aquele jovem, não só com a medalha, que a principal vitória não é a medalha, não é o troféu, e sim o cidadão de bem. Então, investir no esporte é muito importante. Muito obrigado. Encerrada a discussão. Em votação, os que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado, oficie-se. Requerimento 417/2022. Reitera o requerimento 301/2022, onde solicita informações relacionadas à estrutura disponível aos pacientes de saúde mental, especialmente ao número de leite de internação, local para internação, as políticas públicas municipais voltadas para fortalecimento da estrutura de saúde mental, bem como 14 questionamentos relacionados ao serviço de saúde mental que apresentamos nesta oportunidade. Marcelo da Santa Casa, vereador. Está em discussão o requerimento 417, de autoria do vereador Marcelo da Santa Casa. Com a palavra o autor da propositura. Senhora presidente, nobres senhores vereadores, senhores e senhoras aqui presentes e internautas. Eu pedi para deixar por último o requerimento aqui para dar tempo de pegar a resposta para eu analisar de um fato anterior solicitado, para, junto com o defesa do requerimento, falar sobre ele também. Mas eu vi mais respeito ao Felipe, coitado, deu uma correria aqui para pegar, o Felipe. E como vocês podem ver aqui, é bastante extenso, e muitas folhas para poder ver em poucos minutos, né, a resposta. Então eu vou me obter aqui de falar o menos possível, não entrar em detalhes, porque hoje eu recebi uma informação, né, busquei a respeito de um caso paralelo que eu estava falando, senhora presidente, e demandaram eu consultar a resposta que tinha vindo para a Câmara. Por esse motivo que eu pedi em cima da hora que a resposta, e vai prejudicar eu falar aqui acertadamente sobre o que eu tenho que falar. Então, para não construir uma fala que não seja aquela que realmente expressa que está no documento, eu vou me abster de falar muito. Mas é importante esse tema sobre a psiquiatria, até porque eu já havia tratado dele em outrora, e logo em seguida o Ney também fez um requerimento a respeito disso, né, Ney? E a gente tem sabido, tem sofrido com esses casos, e a gente esperava, né? É até perigoso eu falar aqui, eu vou falar da UPA de novo aqui, vai ficar todo mundo atento aí, porque toda vez que fala de UPA aqui, o pessoal já começa, né? Mas como tem poucos vereadores hoje aqui, só alguns aqui talvez não saia prejudicado. Mas é triste, Ney. A gente tem sabido de pacientes que vai na UPA, né? Ele precisa de assistência na questão da psiquiatria, no leito de internação, e perdura por alguns dias lá na UPA. Não que seja mal atendido, né? Que agora ficou legal, o ambiente é melhor, é novo, né? Tem uma sala reservada. Mas não é o mais correto a se tratar quando a gente fala em psiquiatria. Quando você fala em atendimento psiquiátrico, existe uma abordagem maior, não só medicamentosa, mas o paciente precisa ser tratado de uma outra maneira, com mais especial, com mais cuidado, com mais tempo, né, para a sua recuperação, e não só com a parte medicamentosa. Medicamentosa, mas no fato crítico da doença ali, na fase aguda, e posteriormente ele precisa ser cuidado de uma forma diferente. E ali na UPA não dá tempo de fazer isso, então às vezes o paciente fica por alguns dias, né? E eu deparei esses dias, né, com duas senhoras que precisavam de internação. Daí fica aquela loucura da família. Vai atrás do vereador Ney Carteiro, atrás da Rosa Filipe, atrás de todos os vereadores, do Orville, do Fabrício, acaba batendo a cabeça e vai em todos pedindo ajuda. E a gente fica a mão atada. E a gente não era isso que a gente queria, não era isso que a gente propunha, né? Quando a gente foi inaugurar a nova UPA, porque a gente sabia dos problemas existentes no pronto-socorro antigo, e a gente esperava que muitos deles fossem sanados.
Então, eu vou deixar para uma outra hora para ser mais extenso e falar, porque eu queria falar um pouco mais profundamente sobre a saúde. E a semana que vem a gente vai ter uma prestação de contas aqui nessa casa. E eu já recebi a prestação de contas pelo e-mail. Eu já estudei, já observei, e uma coisa me chama muita atenção. Ótimo, é legal que exista investimento, é necessário que exista investimento. E, inclusive, o valor projetado para esse período que vai ser passado aqui supera o que o governo federal mandou e o governo estadual. Mas fica a minha pergunta, né? Por que a gente não consegue evoluir? Por que a gente fica, né? Eu estava lendo, analisando rapidamente aqui, como eu questionei outro dia, a falta de atendimentos básicos, né? Que é o que transtorna o atendimento na UPA, que eleva o número de atendimento na UPA, desnecessário, porque não tem atendimento básico, principalmente de especialidades, vereador Ney Carteiro, que acomete o paciente, leva o paciente aos casos mais críticos possíveis, depois fica mais difícil a resolução. Então, se investe muito, é maravilhoso. Parabenizo aqui a secretária por conseguir, ao prefeito também, dispensar esse valor para fazer. Mas alguma coisa não pode dar certo, porque não é possível existir esse investimento e não existiu uma resolução básica para aquilo, como o caso de psiquiatria, lei de psiquiatria que foi desativada da casa por conta da radioterapia, necessitava do espaço. Meu Deus do céu, por que não foi planejado? Por que não foi, né, levado para outro lugar? Simplesmente, quando você pergunta, tal lugar não quis. Gente, quem quer a carne tem que roer o osso também. Então, é falta de política pública, falta de, sabe, de perseverança, de você criar a possibilidade. Eu entendo o seguinte, a gente como profissional, quando a gente é acreditado, quando a gente nos dado a oportunidade de fazer algo, a gente tem que procurar fazer o melhor possível, senhor presidente. A gente tem que criar possibilidades para aqueles que necessitam. É muito fácil você fazer aquilo que é básico, fazer aquilo que é fácil de fazer. Mas aquilo que é um pouco mais custoso, aquilo que depende um pouco mais de afinco, parece não acontecer. Daí você recebe a resposta, compete ao Estado, mas o Estado não fornece. Pô, tantas outras coisas o Estado não fornece também, nós direcionamos, resolvemos, tentamos resolver aqui. Por que esses básicos não se resolvem aqui? Então, tem umas coisas que não encaixam, mas eu vou dar a palavra para o vereador Orvírio Teixeira, que pediu, e eu faço a conclusão posteriormente. Obrigado, vereador. Eu ia justamente questionar sobre o que o senhor acabou de explicar da competência do Estado. Eu queria entender qual era o papel do município nessa matéria, uma vez que funcionava na Santa Casa, né, e o setor foi desativado para poder servir ali o espaço físico de ampliação para o novo serviço, né, que a Santa Casa quer implementar. E eu não saberia dizer, era isso que eu ia perguntar para Vossa Excelência, se há necessidade de uma retaguarda hospitalar para a implantação desse espaço. Por exemplo, necessariamente tem que ter vínculo com Santa Casa ou com o Hospital Frei Galvão, alguma coisa nesse sentido. Pode ser uma casa independente em que ocorra ali o acolhimento dessas pessoas, porque o número de pessoas com transtornos psiquiátricos que necessitam, muitas vezes em crise, de um acolhimento, essa pessoa ela é levada ao pronto-socorro para que ela possa ser acalmada, ali, medicada no pronto-socorro, mas ela não pode imediatamente ocupar um leito no pronto-socorro, porque não é essa a função do pronto-socorro, e ela não pode ser devolvida simplesmente para a família, porque o problema, assim que passar o efeito do medicamento, vai retornar. E é triste demais. Conheço muitas pessoas, muitas famílias que padecem, né, dessa situação, e elas ficam desesperadas querendo que o poder público auxilie oferecendo alguma alternativa. Então, minha pergunta para Vossa Excelência, não sei se o requerimento de Vossa Excelência questiona isso, ou se Vossa Excelência tem a resposta, se há necessariamente a obrigação de ter uma retaguarda hospitalar, porque me parece, por exemplo, que pode ser uma batalha dessa casa, pode passar a ser uma pauta para essa casa
comprar junto com o poder público, com o prefeito Marcos Oliva, e eu tenho certeza que a gente consegue sensibilizá-lo para isso. Ali nesse espaço onde a nova UPA, né, foi construída, ali para baixo, me parece, eu não sei qual é o tamanho daquele espaço que é da prefeitura, se é tudo aquilo onde era o colégio Tia Laís, ou se o espaço físico termina onde já foi ocupado pela nova UPA, mas me parece que o momento é muito oportuno ali de aproveitar aquele espaço e implementar esse centro. Mesmo que não seja, como eu disse para Vossa Excelência me disse, competência exclusiva do município. Mas o município já faz tanta coisa que não é competência dele, em parceria com o Estado. A maior parte sobra para a gente, né? Tudo sobra para a gente aqui. Então, dizer para Vossa Excelência que nós podemos comprar essa pauta com o maior carinho, com o maior respeito pelo cidadão de Guaratinguetá, pela família dos guaratinguetaenses que padecem desse mal e não tem, como tinham antigamente ali naquela ala específica dentro da Santa Casa. Acho que a gente pode comprar essa pauta e engrossar o coro lá junto com o nosso prefeito, para a gente poder ir atrás dos nossos deputados, dos nossos amigos no Estado. O momento é propício para essa pauta, para a gente poder vencer mais essa batalha aí. Parabéns a Vossa Excelência por levantar essa bandeira, Marcelo. Não, vereador, eu respondo com o maior prazer a Vossa Excelência. E a senhora, você vai se recordar, Orville, que existia um espaço terapêutico no Irmão Otino, onde os pacientes ficavam internados. É o local que abrigava os pacientes psiquiátricos. Devido à legislação, alguns anos atrás, modificou e obrigatoriamente passou a ter que estar dentro de um ambiente hospitalar. Por quais motivos? Porque pacientes psiquiátricos já é confuso e muito complicado no sentido que ele também, às vezes, e muitas das vezes, na sua maioria das vezes, por outras patologias. E pacientes precisam, né, de amparo também clínicos para poder dar conduta no seu tratamento. Então, e ele precisa de um local também que seja correto. Não é só você internar o paciente, no caso agudo, e medicar, e ele ficar só na questão de medicação. Precisa ter um corpo multidisciplinar para cuidar desses pacientes. O que acontece, no vereador Orville? Tendenciosamente, nós, né, que administramos qualquer órgão, qualquer coisa, você sempre vai querer fazer aquilo que é mais tranquilo, mais rentável e mais fácil de se fazer. E no caso da psiquiatria, a remuneração, como qualquer coisa do SUS, o valor é pífio, o valor é um valor insignificante, vamos dizer assim. E acaba não compensando. E, às vezes, o transtorno que isso dá também de você ter que manter. Mas isso, você colocou, é obrigação de quem? Eu te respondo já de prontidão. No meu ponto de vista, claro que no meu ponto de vista, claro que é do município. Se vai ter parceria, é tripartite, é o governo federal, o governo estadual. O governo federal fez sua parte. Qual que é a sua parte? Habilitação. Guaratinguetá tinha habilitação para 10 leitos de internação de psiquiatria. Se não é mais num local, vai ser no outro, era só mudar o contexto. Então, eu sei que, de novo, a questão de valores não compensa. Mas não estamos falando de valores aqui, não estamos falando na parte emocional da família, na parte do próprio cliente, paciente que precisa ser tratado. E a gente precisa lembrar, Orville, que nós que estamos em cargos, nós vereadores, nós que somos administradores, qualquer órgão que seja, não podemos pensar só na parte financeira, no que é bom, o que é rentável. Precisamos pensar no próximo, ao amor ao próximo. Esse tem que ser o maior intuito de quem administra a saúde, seja qual município for. Fazer o melhor, fazer o fácil. Qualquer um quer, qualquer um faz. Mas o diferencial é você fazer aquilo que necessita e às vezes você não tem condições. Simplesmente deixou acabar. Esse é o meu ponto de vista. E eu defendo ele com unhas e dentes porque é isso que eu enxerguei, é isso que eu enxergo. Porque deveria ter sido feito alguma coisa, devia ter feito alguma coisa. Fingiu-se que fez e não fez nada, Luiz. É essa a minha indignação. Vamos falar, pode questionar aqui, vai vir a resposta que o já veio. Ah, mas tal lugar não quis, tal lugar não quis. Pô, mas eu sou gestor, eu tenho que ter competência para poder fazer com que alguém entenda a necessidade de estar lá em Guaratinguetá. Quando interessa alguma coisa, existe
diversos querendo. Quando a coisa é difícil, daí deixa passar batido, azar de quem necessita. Então, é mais ou menos por essa lógica. Mas eu não vou estender mais, já passou muito do tempo, senhora presidente. Eu agradeço a oportunidade da senhora, vou dar a palavra do Ney, logo em seguida vou encerrar, porque eu queria falar em outro momento, porque eu vou abordar todas as respostas que veio aqui, para poder fazer uma coisa muito mais clara, muito mais explicativa para quem está nos ouvindo, para poder ficar mais fácil de entendimento. Tem a palavra o vereador Ney Carteiro. Eu agradeço a parte, meu vereador Marcelo. Quero parabenizá-lo, agradecer também a presidente Rosa Filipe pela cessão do tempo. Sabe que existe um protocolo, né, mas como o assunto é delicado, assim como Vossa Excelência elencou aí de aguardar toda a resposta, fazer a leitura, né, eu questionei também, né, esse assunto. A gente vai observar a resposta, já está no prazo também. Mas dizer que o artigo 30, eu sempre falo, da Constituição é bem claro, cabe ao município legislar sobre assuntos de interesse local. De quem é o interesse em cuidar de quem é de Guaratinguetá, da população de Guaratinguetá? É do gestor, é do prefeito, é do vereador que fiscaliza. Então, mesmo, independente de tudo, tem a obrigação, sim. A gente sabe da dificuldade, mas é necessário sair da zona de conforto. Tem pessoas capazes, a própria secretária tem um conhecimento técnico amplo. Tem pessoas ao lado, então tem que agir mais. Tem que ser mais proativo, tem que sair da zona de conforto e se colocar no lugar de um ente querido de uma pessoa que está ali sofrendo. Eu me recordo das duas pessoas que o senhor Elenco citou aí. E outras mais que a gente acompanhou e está acompanhando. Teve um caso que ficou em Aparecida internado mais de 25 dias, saiu, que lá também é uma referência. Agora, Guaratinguetá, há um bom tempo atrás, perdeu a questão da cardiologia. Agora, a parte da psiquiatria. Ao invés de somar, de ter mais, está perdendo. Igual como o pessoal fala, né, que Guaratinguetá era Atenas, agora é apenas do Vale. Então, quando se fala em cidade do futuro, a gente vê que existe o avanço, sim. Tem ações concretas, positivas do Executivo, de todos nós que estamos trabalhando, isso é importante. Mas a gente entende também, não, vereador Marcelo, você sabe mais que todos, que tem uma experiência vasta na questão de saúde, que existe várias lacunas. Eu falo também porque eu converso com pessoas da área. Eu tenho essa capacidade de dialogar e aprender. Existem várias lacunas que está descrito, está nítido, que é a falta de gestão. Com mais conhecimento que tenha, existem as lacunas, sim. Desde a base até o atendimento ali. Várias vezes eu visitei de madrugada, pronto-socorro, várias situações, não batia a informação dali para a unidade lá do Cavagas, mentia para a família. Poxa, é complicado. Então, parabéns e que o Poder Executivo possa refletir sobre isso. Parabéns ao irmão Altino também, que faz um trabalho, tem lá o Hospital Dia, que a pessoa fica até um certo horário, né? Depois sai, mas não pode ficar direto, né? Então, é necessário criar, de repente, até mesmo uma parceria junto, de fortalecer nesse sentido. Não sei se a legislação prevê algo, né, de fortalecimento para a instituição, mas parabéns. E, no meu ponto de vista, falta realmente mais vontade. Obrigado. Só para encerrar, só para dizer, acabei de lembrar um fato agora aqui, só ver como que são as coisas, né? A UPA já atravessou fronteiras sobre a questão da reclamação. Hoje eu recebi uma mensagem de uma pessoa que está em outro país questionando sobre o atendimento da UPA. Então, só para ver como é que as coisas caminham e andam, né? Mas, enfim, vai ser tema para outro requerimento que eu vou elaborar aqui, depois a gente discute. Obrigado, desculpa mais uma vez pelo excedente do tempo. Encerrada a discussão. Em votação, os que estiverem de acordo permaneçam sentados. Aprovado, oficie-se. Encerrado o grande expediente, não havendo matéria para a ordem de dia, passamos para a explicação pessoal. Algum vereador vai fazer uso da palavra? As vereadoras Dani Dias e Alexandra Andrade, que estão online. Obrigada, Rosa. Obrigada, presidente. Obrigada, Rosa. Tudo ok. Com a proteção de Deus, encerramos a 56ª sessão ordinária, realizada no dia 21 de setembro de 2022, segundo exercício legislativo
da 18ª legislatura. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, a realizar-se no dia 26 de setembro de 2022.